Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre um assunto que a maioria das pessoas, quando me procura, ela vem para saber mais sobre como ter gestão de tempo, porque ela tem a vida corrida, porque ela não consegue executar todas as suas tarefas, porque ela precisava de mais horas no dia e, por consequência, ela não consegue alcançar os seus resultados, os seus objetivos, nem realizar os seus sonhos. Não sei se só por conta desse início você conseguiu se identificar, mas é exatamente sobre isso que a gente precisa conversar agora, gestão de tempo. Como anda a sua gestão de tempo? E a maioria das pessoas, por conta de crenças, por conta de hábitos, por conta de rotinas, não conseguem gerir as suas tarefas e colocam a culpa no tempo. Sem querer trazer frases de fundo de caminhão, mas se você tivesse 36 horas, você conseguiria realizar todas as tarefas que você deseja, todas as tarefas que você idealiza como perfeitas para que você conseguisse alcançar os seus objetivos? Eu tenho praticamente 99% de certeza que não. Porque você teria 36 horas no dia e você precisaria de mais algumas horinhas para que você fizesse mais uma tarefa, algo a mais. Dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender que uma diferença muito grande, que eu particularmente gosto de trazer, e que a gente vai trabalhar, é que não é a gestão do tempo, e sim a gestão no tempo. A gente precisa aprender a fazer a gestão no tempo, porque o tempo ele vai passar de qualquer forma. O tempo cronológico ele não vai parar para que você consiga realizar aquilo. Então, você vai fazer gestão no tempo. Você precisa gerir as suas atividades. Você precisa entender que quando você consegue administrar as suas tarefas, administrar o que você tem para realizar, a sua gestão no tempo vai ser muito mais assertiva. Esse é um ponto fundamental quando eu vou trabalhar com os meus clientes ou quando eu estou ministrando alguma palestra desse tema ou dando aula desse tema. O que a gente precisa entender é que a gente precisa ter clareza do que precisa ser feito. A maioria das vezes a gente não tem clareza do que precisa ser feito. E nesse momento você deve estar pensando assim, mas eu tenho clareza do que precisa ser feito e mesmo assim eu não consigo realizar todas as coisas. Calma, eu sei que esse pensamento vai ser o primeiro pensamento que vai vir na sua mente. Se você acha que você tem clareza de todas as tarefas que você tem para realizar, se você tiver clareza das tarefas, já é um ponto positivo. Ok, bacana. Mas o que você precisa fazer em cada tarefa é que vai ser determinante. Exemplo, vamos lá. Cristiano, me explica melhor isso que você está falando. Vou te explicar. Você vai para o trabalho. Primeiro que tem muitas pessoas que colocam assim na agenda, né? Qual é a sua agenda de amanhã? Amanhã vou para o trabalho. E o que você tem que ter clareza é qual é a sua primeira tarefa do trabalho. Eu vou abrir o meu e-mail. Ah, Cristiano, eu vou abrir o meu e-mail, depois eu vou ligar para os meus clientes, depois eu vou... E tem todas as tarefas que você vai realizar no trabalho. Ok, até aí, sua agenda está muito bem feita. Parabéns. Se você não fez, você precisa começar a fazer isso, que é definir todas as tarefas que você tem. Esse é o primeiro ponto para você ter uma administração de suas tarefas, tá? De suas atividades e, teoricamente, você vai ter uma melhor gestão das suas tarefas. Porém, a sua gestão no tempo vai ser determinada quando você consegue ter clareza de quanto tempo você passa em cada tarefa. Sim. O que é que acontece? Você para responder e-mail. Minha primeira tarefa é responder e-mail. Só que quando você abre a sua caixa de e-mail, você tem 50 e-mails para responder. E aí você não conseguiu, naquele momento, definir quanto tempo você precisa para realizar aquela tarefa, porque você tem outra tarefa muito importante para responder, para fazer. E aí o que é que acontece? Você passa todo o turno da manhã, você chegou 8 horas no trabalho, você chegou 7 horas no trabalho, você está parando a atividade de responder os seus e-mails 10, 10 e meia, 11 horas da manhã. Você levou todo o turno da manhã só fazendo aquilo. Cristiano, mas era importante, era uma tarefa que eu precisava fazer. Chegamos numa palavra que vai definir e vai determinar como você vai conseguir mensurar o tempo de cada tarefa. Você vai precisar entender que você vai
concentrar a sua energia com foco no que você quer. Quando você não concentra a sua energia no que você precisa fazer, o que acontece é que você está sem foco para realizar aquela tarefa. Você abriu a sua caixa de e-mail, tem 50 e-mails. O que é que você precisa fazer? Separar o que é urgente e o que é importante. Quando você separa o que é urgente, a palavra já está dizendo, urgente precisa ser realizado agora, então você tem 10 e-mails urgentes e você tem 40 e-mails importantes. O que são os e-mails importantes? Eles, lógico, a palavra já está falando, eles são importantes, mas eles têm um deadline maior para que você responda. Eu posso responder esse e-mail no final do dia, eu posso responder esse e-mail no outro dia. Esse aqui precisam ser respondidos imediatamente. Então, quanto tempo eu levo para responder os e-mails urgentes? Meia hora? 40 minutos? Perfeito. E agora eu já coloco a outra tarefa. Então, eu consigo determinar quanto tempo eu vou passar realizando cada tarefa. E você pode se perguntar assim, Cristiano, e se for o inverso? Se eu tiver 40 e-mails urgentes e apenas 10 importantes? Da mesma forma, você vai ter que estabelecer um tempo para responder isso. E quando você tem clareza das suas atividades, vamos lá, você levou 40 minutos para responder 10 e-mails. E agora você tem 40 e-mails. Vamos dizer que você fique 3 horas respondendo 40 e-mails. São e-mails que você precisa fazer relatório, enviar para a pessoa, enfim. Agora que você sabe que você tem aqueles 40 e-mails para responder, que eles são urgentes, se você tiver clareza das suas atividades, você vai olhar para a sua segunda atividade que você tinha mapeado. E aí sim entender, essa atividade, ela também é urgente ou ela é importante? Ela precisa ser realizada ou não? Eu posso delegar ou eu mesmo tenho que fazer? Eu posso responder a metade dos e-mails, iniciar a próxima atividade porque também é urgente e depois retomar para ela, fazer bloco de atividades? O que eu estou fazendo com isso tudo? Eu estou sendo mais produtivo, porque eu estou conseguindo realizar 2 tarefas que são urgentes num período que eu só passaria realizando uma tarefa. Então, a minha produtividade é melhor. Não me entenda mal, porque eu não estou falando para você fazer 2, 3 tarefas ao mesmo tempo. Eu não quero que você seja multitarefas, eu não quero que você saia realizando várias tarefas. Você fez a análise, eu tenho 40 e-mails importantes. Pelo que eu já vi aqui, eu vou levar umas 3 horas respondendo todos esses e-mails. Ok, o que eu vou fazer? Eu vou responder 10 e-mails e inicio a outra tarefa, a tarefa número 2. Tarefa número 2, o que eu preciso fazer? Entrar em contato com 20 clientes. Eu vou entrar em contato com 5 clientes e eu retomo para fazer mais 10 e-mails. Quando eu acabar mais 10 e-mails, eu volto e falo com 5 clientes. Acabei 5 clientes, eu volto e faço 10 e-mails. O que é que eu estou fazendo com isso? A minha produtividade vai aumentar, eu vou ser muito mais produtivo, certo? A minha performance vai melhorar ali dentro daquele período que eu tinha, que eu só estaria realizando uma tarefa e agora eu estou realizando 2 tarefas, só que com foco, sabendo exatamente onde eu estou colocando a minha energia. Porque se eu passo a maioria do tempo só realizando, pô, Cristiano, mas eu fiz aquilo ali porque era urgente, eu tinha que fazer, ok, mas a segunda tarefa você não olhou para ela. Então, quando eu digo que você tem que ter clareza das suas atividades, é exatamente isso. Primeiro, mapear tudo que você tem para fazer e não só colocar, tenho que ir para o trabalho. Tenho que ir para o trabalho? Gente, isso tenho que acordar. Uau, como assim isso é sua agenda? Sua agenda não é isso. Então, eu vou para o trabalho, primeira atividade, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, mapeia todas as atividades que você tem para realizar no trabalho. Depois, pega aquela atividade que você mapeou e tenta colocar uma métrica de quanto tempo você vai passar realizando cada atividade, para que você tenha clareza. Essa atividade aqui eu vou levar mais tempo. Essa atividade aqui eu preciso de mais concentração. Essa atividade aqui eu vou precisar estudar antes para que depois eu consiga realizar essa tarefa. Eu preciso relembrar alguma coisa, eu preciso olhar isso aqui. Essa atividade aqui não depende só de mim. Eu preciso que outro setor me envie uma informação para que eu consiga realizar ela. Então, o que é que eu tenho que fazer? Manda um recado para outro setor, fala com outro setor, estou esperando só isso para poder finalizar isso aqui. Enquanto isso, adianta outra tarefa. Então, é assim que você vai administrando as suas tarefas e automaticamente
tendo a sua gestão no tempo. Lembra? Gestão no tempo. Porque o tempo ele vai passar de qualquer forma. Então, você faz a sua gestão no tempo. Se a gente for contextualizar, gerir o tempo é saber usá-lo para realizar as atividades que você considera prioritárias, certo? De forma profissional ou pessoal. Essa é a grande diferença de quem sabe gerir o seu tempo e de quem está sempre na correria. Quantas pessoas você encontra, ou você mesmo tem falado essa frase várias vezes, quando a pessoa te encontra, e aí, como estão as coisas? Na correria. A correria, ela existe, a correria, ela sempre vai ter. Assim como os problemas, todos nós vamos ter problemas todos os dias, dificuldades, desafios todos os dias. Mas o que é que você faz com essas dificuldades? O que é que você faz com esses desafios? O que é que você faz com o tempo que você tem para realizar aquelas tarefas? Isso é que vai determinar se você vai ser mais produtivo e alcançar os seus objetivos, alcançar e realizar aquele sonho que você quer, para quem não consegue realizar os seus objetivos. Quando você tem clareza da sua meta, clareza dos seus objetivos, você sabe o que você precisa fazer todos os dias. Quantas pessoas estão aí afogadas no trabalho, trabalhando e não vê progresso, não vê evolução naquilo que ela está fazendo? Por quê? Primeiro, não tem clareza do que quer conquistar. Primeiro, não tem clareza do que quer fazer. Segundo, não tem a administração correta das suas tarefas. E isso vai fazer com que você não tenha uma boa gestão de tempo, uma gestão no seu tempo. Isso quando você não tem clareza dos seus objetivos, quando você não consegue planejar o que você precisa fazer, quando você não define os processos que precisam ser feitos, as tarefas que você vai realizar, definindo o que são urgentes, o que são importantes, e definido o tempo que você tem, definir as prioridades para que você saiba o que fazer. Se for preciso, delegue ou diga não, controle do tempo que você tem para realizar e as ferramentas que você pode utilizar para facilitar o seu trabalho. Tudo isso vai fazer com que você tenha um gerenciamento melhor das suas tarefas e automaticamente um gerenciamento melhor do seu tempo. Então, quando você parar para pensar que eu preciso de mais tempo ou eu preciso gerir melhor o meu tempo, olhe para a sua agenda, olhe para as suas tarefas do dia. Assim você vai conseguir entender por que você não consegue gerir a sua agenda. Como você vai ver isso? Você vai ver o tempo que você passou realizando outras tarefas. O tempo que você passou sem realizar algo que era prioridade e que não iria aproximar você dos seus objetivos, das suas metas do dia, das suas metas da semana. Então, essas atividades são aquelas atividades que você precisa eliminar e ter clareza. Eu preciso realizar essa tarefa. Quais são as 3 tarefas que você não pode deixar de realizar no dia? Quais são as 5 tarefas que você tem que executar naquele momento? Então, tudo isso vai te dando mais clareza do que você precisa fazer, para que você tenha melhor gestão de tempo, para que você tenha melhor gestão no tempo e gestão das suas tarefas. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do conceito de gestão de tempo que eu estou trazendo aqui para vocês. É muito mais amplo. Gestão no tempo, para mim, tem a ver com comportamento. Gestão no tempo, para mim, tem a ver com rotina. Gestão do tempo, para mim, tem a ver com hábitos. São os hábitos, seus comportamentos e suas rotinas que fazem com que você melhore cada vez mais a sua gestão no tempo. Então, quanto mais você tem atenção para esses pontos, melhor você vai ficando no gerenciamento das suas tarefas e no gerenciamento do seu tempo. Certo? Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. A gente falando aqui de gestão de tempo, foco, disciplina e resultados. Tchau, tchau.